Estamos de volta com o nosso Novo Band Cidade. Pessoal, agora a gente continua a nossa rodada de entrevistas com as candidatas e os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos receber agora Eduardo Riedel. Ele já está aqui comigo e vai agora dar a sua entrevista. Vem cá, Eduardo, chega para cá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Guto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eduardo, a nossa entrevista vamos fazer como a gente faz com todos os nossos entrevistados. Se eu puder dar um passinho para trás, só para isso, para a gente ajustar melhor as câmeras. A gente vai fazer uma entrevista de 15 minutos completos e a gente começa a contar a partir da sua primeira resposta. Então, as minhas perguntas e as suas respostas, a gente tem duração de 15 minutos, ok? Ok. A gente tem um reloginho aqui na câmera que fica para o senhor olhar o seu tempo, não é? E a sua câmera para falar com as pessoas é essa aqui. Tá combinado? Combinado. Então, vamos embora. Eduardo Riedel, o senhor está no governo do atual governo, do Reinaldo Azambuja, acompanha e tem uma atuação forte no governo, mas o seu discurso de campanha fala do novo. Então, a primeira questão é, como fazer com que as pessoas acreditem que existe um novo por trás de quem já está no governo atualmente? Guto, primeiro, uma alegria estar aqui com você no Band Cidade, cumprimentar a todos que nos assistem e dizer que eu nunca participei de nenhuma eleição. Eu participei de um governo que me convidou para trabalhar na área técnica, fui secretário de governo, depois secretário de infraestrutura, para defender e implementar um novo modelo de gestão no estado, que avançou bastante. Os indicadores do Mato Grosso do Sul hoje mostram a consequência desse trabalho. E até em função desse trabalho é que me convidaram a participar da política. Aí sim, como primeira vez candidato a governador do estado, nunca fui candidato a nenhum outro cargo e por isso novo. E muito em função da metodologia utilizada, da nova maneira de enfrentar e encarar a discussão política, priorizando o resultado para as pessoas. Quando a gente diz que o novo é gerar resultado, é diminuir um pouco a discussão política, o que eu chamo da politicagem, e focar no resultado para as pessoas, E por isso que a gente está nessa empreitada, defendendo um modelo de gestão, um modelo de trabalho para gerar resultado em política pública para as pessoas, Guto. Agora, candidato, não é uma tarefa fácil a gente falar da sua candidatura sem associar isso de alguma forma ao governo que aí está. Isso é muito difícil porque existe uma ligação, mesmo que técnica, como o senhor expôs, existe essa ligação. E a gente sabe historicamente que o governo do estado, em alguns momentos, o próprio Reinaldo Azambuja, teve alguns momentos em estar com Bolsonaro e não estar com Bolsonaro. E agora a gente volta numa situação que aparentemente o Bolsonaro apoia a sua candidatura, apoia a candidatura que é do governo do estado. Como é que se deu esse apoio e por que essa forma de aliança? Olha, primeiro uma convicção pessoal, Eu não faço discussão de pessoas, mas de projeto. E dentro de um projeto para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul, lá no começo do ano, quando começou essa discussão de eu me tornar candidato, eu deixei claro que a minha opção seria pela reeleição do presidente Bolsonaro. E deixei claro por entender que seria o melhor para o projeto do Brasil, dada a polarização que existia, que existe hoje, está confirmada, está aí, em todas as pesquisas mostrando isso, e que eu teria um lado para caminhar junto. Agora, eu não estou disputando a eleição para ver quem é mais bolsonarista ou não. Tem outros candidatos que apoiam também o presidente, e o presidente vai apoiar todos aqueles que o apoiam. É natural, nesse processo. Agora, quando ele esteve aqui, ele me convidou para ir no carro com ele. A ministra Tereza, que foi ministra dele durante 3 anos, fez uma aliança conosco, por entendermos justamente isso, que nós temos um projeto pelo Brasil e pelo Estado. Então, essa discussão ela amadureceu. Hoje a gente tem uma relação próxima, direta e fazendo o trabalho da campanha nos próximos 20 dias para poder a população brasileira e, no caso, sul-mato-grossense, decidir o próximo governador do estado e o próximo presidente da República. Tá certo. Bolsonaro representa um dos lados de uma polarização que existe no Brasil política muito forte, A gente tem, de um lado, o que é representado pelo PT, principalmente, por outro lado, o que é representado pelo próprio Bolsonaro. E o senhor escolhe um lado nesse sentido. Como é governar tentando uma aliança agora com quem está no polo, em um dos polos, e como é que é governar isso sem ter essa pecha de que o senhor faz parte de um polo? Como é que é? De maneira muito tranquila. Eu vou ser eleito governador do estado e serei governador do Mato Grosso do Sul. Eu terei que sentar com quem quer que seja, quem quer que ganhe a eleição para presidente da República, quem quer que seja formada
a bancada de deputados federais e senadores terão que sentar com o governador e discutir o Mato Grosso do Sul. E esse é o papel administrativo da liderança. Então, o pior, eu acho, é não ter posicionamento. Eu tenho uma posição clara de ideal, de linha de trabalho, de pensamento, de objetivos dentro da administração pública, do como que a gente pode desenvolver, crescer. É um pensamento que eu tenho e que eu vou governar o Estado para todas as pessoas, para todas as categorias, para discutir política pública que dê resultado para as pessoas e me sentarei com quem quer que seja o governante do país, né? Isso está posto e não tenho nenhum problema com isso. Agora, na eleição, eu tenho um lado. Eu tenho um lado para orientar, né, a preferência para conduzir o Brasil. E a gente não pode omitir ou se omitir dentro desse processo. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho de plano de governo, trazer um pouco para a realidade de Mato Grosso do Sul. A gente tem visto um crescente número de feminicídio, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. A violência contra LGBTQIA+, por exemplo, a gente vê também crescente em Mato Grosso do Sul. Infelizmente, nós temos números que, proporcionalmente, os números do Mato Grosso do Sul são muito altos, né? E o que fazer num plano de governo seu, o que fazer de forma mais rápida possível para que isso se reverta? Eu acho que duas linhas, né, Guto? Primeiro, buscar permanentemente a conscientização. É um problema que deve ser discutido desde a escola até a formação das pessoas. Na cidadania, o respeito às diferenças deve existir, né? E a gente não pode compactuar de maneira alguma com esse tipo de crime, de violência, de situação. Temos que combater isso o tempo todo. Primeiro com a conscientização, prevenção e depois com uma estrutura de Estado que dê suporte, né, a punir os responsáveis, a buscar o acolhimento à vítima dessas violências em todos os sentidos, o acolhimento no sentido de encontrar o aparato estatal pronto para pegar essa pessoa, acolher a denúncia e dar sequência, né, no processo de punição daquele que comete qualquer tipo de infração nesse sentido. Então o Estado ele tem que estar preparado e é um problema sério da nossa sociedade, que nós não podemos compactuar de maneira alguma, nem fechar os olhos, né? Se o indicador é alto, tem que falar, tem que denunciar, tem que mostrar e tem que agir para poder coibir esse tipo de situação. Agora, candidato, a gente está num país, e Mato Grosso do Sul não é diferente, que a questão social é muito forte. O apoio do governo é necessário ainda, né? E a gente tem hoje um apoio do governo que, se não me engano, não me falha a memória, R$300, não é? Esse apoio, o senhor promete na sua campanha que esse apoio terá um aumento de 50%, ele vai para R$450. E também a gente vê que, quando o senhor fala, isso falando mais social, mas a gente vê também na sua campanha que o senhor fala o seguinte, ó, não adianta prometer o que não vai cumprir. A gente tem visto isso na sua campanha. Como é essa promessa e como cumprir de R$300 para R$450? Muito boa pergunta, Guto. Isso é que eu tenho dito sempre, né? Não é só uma questão de promessa, nós temos que fazer projeto. Nós temos um projeto para o social do Mato Grosso do Sul que envolve esse aumento de 300 para 450 do Mais Social, é o que é possível dentro do orçamento do Estado. E eu não posso esquecer aqui também do pagamento da conta de energia para 152 mil famílias que o Estado faz hoje, vence em fevereiro do ano que vem e nesse projeto que a gente chama de Sexta Cidadania, nós também vamos prorrogar por mais 14 meses o pagamento da conta de energia das pessoas que mais precisam, que é uma maneira de reforçar o orçamento dessas pessoas. Então, o conhecimento do orçamento público, entender de onde vem o dinheiro, o que pode ser aumentado, o que pode, o que não pode, é muito importante para que não vire promessa de campanha, para que seja efetivado. E eu tenho muita tranquilidade em dizer que essas condições que eu estou colocando para o Sexta Cidadania vão se manter e vão ser executadas. Tá certo. Agora, eu vou falar um pouquinho de agronegócios. O senhor tem a origem no agronegócio. E a gente tem uma dicotomia aí nessa história do agronegócio no Brasil com relação à carne, né? Porque a gente tem, Mato Grosso do Sul tem aí pelo menos 10 cabeças de gado por pessoa espalhadas nesse estado todo. E a gente tem um preço de carne absurdo. Como é que a gente faz para equilibrar isso? Porque se o agronegócio vem para alimentar e para salvar, por que a gente paga tão caro na carne assim? E como fazer para reduzir essa diferença tão grande? Ô Guto, essa é uma questão de mercado global, né? A gente tem que entender que o Brasil alimenta mais ou menos 1 bilhão de pessoas, não só no Brasil. O principal mercado ainda é o brasileiro, a produção de alimentos no Brasil fica boa parte aqui no Brasil, mas nós temos uma responsabilidade em alimentar o mundo. E os alimentos, eles estão inflacionados, né, por uma conjuntura global. Estamos com a guerra na Europa, tivemos aumento depois da pandemia, né, dos preços de petróleo de uma maneira geral, e os alimentos subiram no primeiro momento. Já começaram há 3 meses, começaram a cair e estão voltando ao preço normal. É fazendo interferência na economia que você vai resolver? Não.
você vai criar um outro problema. Então, o apoio social dos R$300 na carteira, no cartão, para as pessoas mais necessitadas, o pagamento da conta de energia é justamente para dar para essa família, para essa pessoa necessitada, a condição de aumentar o seu poder de compra. É a maneira que você encontra de ajudar aqueles que mais precisam. E deixar o mercado trabalhar interferindo cada vez mais nesse ambiente de proteção às famílias é o melhor caminho no nosso entendimento. Tanto é que já baixaram os preços, estão melhorando muito esse poder de compra, mas a gente mantém com os programas sociais para dar essa garantia de compra das pessoas. Tá certo. Quero voltar no assunto de segurança pública. A gente falou sobre feminicídio, violência contra a LGBTQIA+. E a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que tem... as fronteiras do Brasil facilitam demais a questão, por exemplo, de contrabando, crime organizado e tudo mais. E a gente sofre isso na pele aqui com essa vizinhança entre Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Como resolver isso no seu plano de governo? É um investimento permanente, principalmente em inteligência. Investimento em equipamentos, viaturas, na capacidade de valorização do servidor da segurança pública, em todos os casos, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, todos que agem na fronteira e parceria com as forças federais. É muito importante que num estado de fronteira, com a realidade que nós temos, que a gente estabeleça essas parcerias para ser mais efetivo. E investimento, principalmente inteligência, equipamento e valorização do nosso servidor. O Mato Grosso do Sul tem dado um exemplo para o Brasil. É o estado que mais apreendeu drogas no ano, há uns 3 anos consecutivos. Só esse ano vão ser mais de 700 toneladas de drogas apreendidas. Então, faz um grande trabalho para o Brasil inteiro, porque essa droga não fica aqui, ela vai para os grandes centros, vai para o Sudeste, vai para o Sul e alimenta toda essa teia de crime esparramada no Brasil a partir desse fluxo que passa por aqui. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Isso nos acarreta, inclusive, um problema no sistema prisional, que a gente apreende muita droga, apreende muitas pessoas de fora que ficam no sistema prisional daqui. Então, é um investimento permanente também nesse sistema. Então, veja que é uma matéria complexa, mas nós vamos fazer o nosso dever de casa, trabalhando pelo Brasil, inclusive, e atuando fortemente nessa fronteira para coibir esse tipo de ilícito. Tá certo. Agora, falando um pouquinho sobre política, candidato, a gente vê que todos os candidatos têm um problema pós-eleição, um possível problema pós-eleição. Dificilmente vai fazer maioria na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Como é que vai ser no seu governo, caso o senhor seja eleito? Vai aceitar aquele toma lá da cá, que já é famoso no Brasil e que muita gente já conhece? Como é que vai ser isso, caso o seu partido, o PSDB, ou aqueles que são mais próximos, não façam uma maioria na Assembleia? Guto, eu sempre pautei as minhas ações, quando estava no governo, no diálogo, a conversa e mostrar o objetivo, o propósito das ações e legislações que vão para a Assembleia é o melhor caminho para o convencimento. Quando foi aprovar, por exemplo, o Mais Social, ou aprovar o conta de energia zero, você leva e discute com as lideranças, com os parlamentares, o objetivo da proposta, e faz isso de maneira muito transparente. Eu acho que a Assembleia Legislativa cada vez mais, e os atores políticos de uma maneira geral, e é por isso que eu digo, cada vez menos politicagem, mais resultado, estão em busca do resultado para a sociedade. Essa é uma exigência da sociedade, sob pena da política brasileira, seja nível federal, estadual ou municipal, se descolar da percepção das pessoas e da legitimidade. Então, nós temos que discutir com a Assembleia Legislativa, assim como com todos os outros poderes. E eu tenho muita convicção de que esse é o caminho para você fazer valer matérias importantes, sensíveis, que porventura tenham que ser votadas. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de saúde agora. O senhor esteve próximo dessa questão da saúde pública quando da pandemia, porque esteve no governo. E algumas coisas foram possíveis, outras não. O que não foi possível fazer, como é que vai fazer no teu governo? Tem proposta para isso? Tem proposta clara. Nós vamos concluir uma regionalização da saúde. Veja que o Hospital de Três Lagoas já está funcionando. O de Dourados deve funcionar no final do ano, está em fase final de construção, aí tem que operar efetivamente. Ponta Porã funcionando, Coxim funcionando, e esses hospitais eles vão servir a toda uma população que vai deixar de migrar para Campo Grande para o atendimento na saúde. A proposta clara e a inovação, no caso, é avançar na telemedicina, com a rede de fibra ótica que nós estamos colocando, e ajudar os municípios, sob contrato de gestão, na atenção primária, Guto. Esse é um grande gargalo. É o postinho de saúde, lá na sua casa,
onde o senhor, a senhora mora e precisa do posto de saúde, vai, tem fila, não tem médico, não tem enfermeiro, falta remédio. Essa é uma realidade que o Estado vai ter que ajudar o município, né, a resolver esse problema, ajudando a financiar, a contratar médico, enfermeiro. Agora, o município vai ter que dar a contrapartida em resultado. Essa relação é uma inovação e nós vamos trabalhar muito forte nesse sentido. Tá certo. Nós temos menos de 1 minuto e meio, 1 minuto e 15 para suas considerações finais, por favor. Obrigado, Guto. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês em casa. Dizer que esse é um projeto pelo Mato Grosso do Sul, nós temos uma aliança estabelecida, a futura senadora Tereza Cristina participa dessa aliança como deputada hoje, e é pedir para você que conheça os candidatos, né, que tenha avaliação da história de vida de cada um, que cada um já fez, deixou de fazer. Como eu falo, dá um Google aí, pesquisem os candidatos, porque é um momento importante da vida brasileira e da vida do Mato Grosso do Sul. As pessoas vão escolher que destino querem dar ao estado de Mato Grosso do Sul e ao Brasil. E nesse sentido eu peço que vocês conheçam os candidatos para tomar a sua decisão. Eu me proponho a ser governador do estado, pensando no melhor e num projeto para o Mato Grosso do Sul. Crescimento, desenvolvimento, para gerar a condição de trabalhar sobre uma educação em tempo integral em todas as escolas, sobre uma saúde que funcione lá no postinho de saúde, sobre uma segurança pública que possa dar resultado e tranquilidade para a nossa sociedade. É dessa maneira que nós vamos construir um novo futuro para o Mato Grosso do Sul e eu conto com seu apoio, com seu conhecimento, pedindo o voto aqui no 45 para governador do estado e 111 para a nossa senadora. Muito obrigado, Guto. Tá certo. Muito obrigado, candidato. Eu agradeço. Sucesso, viu? Um abraço. Por ali. Tá aí, pessoal. Mais um para a nossa rodada de entrevistas, né? Mais um candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Nossa rodada de entrevistas que continua com as candidatas e os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul.